Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje eu queria tratar com vocês um tema que não está expresso no edital, mas eu fiquei pensando essa semana sobre ele, então eu acho melhor a gente tratar desse tema, que o edital exige, nas teorias da justiça, os autores Platão, Aristóteles, Rousseau, Kelsen e Rawls. Mas a palavra justiça ela aparece em outros itens aqui, né? E não menciona esses dois autores que eu quero chamar a atenção de vocês, que são o Axel Honneth e a Nancy Fraser, para depois a gente falar um pouco ainda sobre o direito da antidiscriminação, com base nesse aspecto teórico do que eles estão mencionando. Mas então, ó, na filosofia do direito, no item 3, ele fala de justiça, fala de igualdade, fala de democracia. O item 7, as teorias de justiça, ele menciona outros autores. E o item 8, o cuidado, o afeto e a justiça. Dignidade humana no item 10, como fundamento do direito. Então eu queria trazer para vocês esse debate, que é um debate que acontece muito lá na Defensoria Pública. Mas vamos imaginar que o nosso examinador goste também desses temas e ele queira trazer para a gente. Então vamos tratar aqui do Axel Honneth, da Nancy Fraser, quais são os recados que eles dão, qual é a relação desses recados em relação às teorias da justiça, e logo a seguir a gente vai tratar de um chamado direito da antidiscriminação, e um conceito que tem me chamado a atenção recentemente. Vamos nessa então? Vamos lá. O primeiro autor que eu queria mencionar para vocês é um sujeito chamado Axel Honneth, e ele vai escrever um livro chamado A Luta pelo Reconhecimento. Esse livro é importante e esse livro pode servir de fundamento para aspectos teóricos relevantes sobre teorias da justiça. Vamos lá. O nome do livro é Luta pelo Reconhecimento. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o reconhecimento. Reconhecimento, ele não é um tema ou um conceito criado pelo Axel Honneth. Tem um outro autor chamado Charles Taylor, que também escreveu sobre isso em um livro que é anterior ao livro do Axel Honneth. E eles estão baseados em um outro autor que se chama Hegel, que criou essa ideia de reconhecimento. Vamos tentar entender então a ideia do reconhecimento. O reconhecimento ele vai estar atrelado à noção de identidade. As pautas identitárias estão baseadas nessa luta pelo reconhecimento. E a identidade não é algo individual, atomístico, isolado da sociedade. Na verdade, não. A identidade, nesse conceito hegeliano, ela é construída pela aceitação, pelo reconhecimento, é a palavra, do outro. Reconhecimento é então o que, nesse conceito hegeliano? É uma expectativa recíproca de comportamento, é uma expectativa recíproca de ação. Nós, enquanto vivemos em sociedade, nos comportamos e esperamos que os outros se comportem com essa expectativa recíproca, porque se cada um se comportar do jeito que quiser, não vai haver sociedade. A gente precisa ter uma espécie de confiança de que os outros vão se comportar de uma maneira adequada. É necessário existir isso, senão a sociedade ela rui por dentro. Então, o que o Honneth vai dizer para a gente? Ele vai dizer o seguinte, olha, existem 3 esferas de ação e em cada uma dessas esferas a gente cria uma expectativa de comportamento. Nós não vamos entrar nessas 3 esferas, a não ser que vocês queiram se aprofundar, mas as 3 esferas são relações afetivas, relações jurídicas e relações sociais. São esferas que estão se comunicando, mas você consegue identificar áreas da sua vida que consegue separar essas 3 esferas de comportamento. Vamos lá. Essas expectativas de comportamento, se elas não se realizam, elas vão gerar o que o Hegel chama de luta por reconhecimento. Então, o reconhecimento, portanto, é uma relação ética entre 2 sujeitos. Ao mesmo tempo que essa relação ética entre 2 sujeitos, de saber como eu vou me comportar diante do outro, é também um parâmetro normativo de justiça. Daí a importância de conceitos de justiça ou teorias da justiça.
A luta pelo reconhecimento, portanto, é um parâmetro normativo de justiça. Por que é um padrão de justiça? Porque se um grupo ou mesmo um indivíduo ele não tem a sua identidade, né, o seu modo de ser respeitado, e isso é desrespeitado por quem? Pelo grupo hegemônico. Essa situação de desrespeito pelo grupo hegemônico configura uma situação de injustiça. Então, quando as nossas expectativas recíprocas de comportamento, expectativas recíprocas de ação, elas não são preenchidas, elas geram o quê? Um conflito. E a base, o conceito importante do Honneth é a ideia de que a luta pelo reconhecimento tem por origem essa questão moral de não reconhecimento. Essa é a ideia fundamental do livro, chamada Luta pelo Reconhecimento. Ou seja, quando acontece um sofrimento social a partir do não reconhecimento do outro. Tá? Então aqui no slide eu digo o seguinte, olha, no slide número 3, na teoria do reconhecimento está muito atrelado à identidade, né? Os conflitos surgem da experiência de desrespeito, uma experiência de ofensa, uma experiência de rebaixamento. Sempre que uma pessoa ou um grupo tem um reconhecimento social denegado e essa denegação ela é injustificada, acontece uma experiência de desrespeito. Quais são as nossas reações emocionais, as emoções envolvidas nessas questões? A raiva, a ira, o vexame, o desprezo, a vergonha, tudo isso gera um caldo, uma base a partir da qual se cria uma luta pelo reconhecimento. Essas experiências de pequenos grupos, ou de grupos não hegemônicos, ou de indivíduos isolados, essas experiências de desrespeito, elas vão, de um lado, desencadear uma luta por diversidade. Nós vamos falar sobre isso um pouco adiante. Diversidade. E, ao mesmo tempo, elas vão formar a identidade prática do indivíduo. Porque ele vai reconhecer que existem questões que ele padece, que ele sofre, e que são questões que, eventualmente, o vizinho dele também sofre. Pelo sexo, pela cor da pele, pela opção sexual. Então, essas pessoas se juntam e criam uma identidade. Basicamente, a luta pelo reconhecimento é uma luta pela dignidade humana. Além disso, em vários casos, considerando a quantidade imensa de mulheres que morrem pelos homens, quantidade imensa de negros que morrem por ação do Estado, quantidade imensa da comunidade LGBTQIA+, que morre pelo simples fato de ser o que são, a luta pela dignidade humana também tem a ver com a luta por uma integridade física. É um reconhecimento do valor de diversas culturas, o valor de modos distintos de vida. Nós não temos mais uma cosmovisão única. A gente submete ao multiculturalismo. Isso tem tudo a ver com essa luta pelo reconhecimento. Então, essa luta, ela pode se tornar uma luta pelo reconhecimento ela se torna uma luta pelo reconhecimento a partir de uma base motivacional afetiva. É o que nós sentimos que faz com que a gente se agrupe para que a gente lute por esse reconhecimento. E aí uma conclusão importante aqui. O que é importante nessa teoria do reconhecimento de Axel Honneth? A questão central da justiça, a partir dessa perspectiva que começa nos anos 50, 60, a partir dessa perspectiva, a questão central da justiça deixa de ser a distribuição econômica marxista. Nós vamos dizer o seguinte, olha, uma sociedade justa é aquela que lida com a questão do reconhecimento. Só um pequeno parênteses para a gente lembrar do Marx. O Marx ele vai questionar as questões de justiça da sociedade do século XIX, dizendo que enquanto houver uma desigualdade, não haverá justiça. É como, dito de outra forma, que a justiça ela vai ser alcançada quando houver uma igualdade material. Tá? Essa é a teoria da justiça em Karl Marx. A teoria da justiça na teoria do reconhecimento abandona isso.
o Honneth vai fazer a seguinte pergunta: como é que os indivíduos e os grupos eles se inserem na sociedade? Aí o Honneth vai responder que existem dois paradigmas. Aqui no slide 4, no slide 2, existem dois paradigmas. O modelo chamado por Honneth de utilitarista, por Honneth e por outros, tá? Utilitarista, e o modelo que ele chama de modelo do reconhecimento. De um lado, você tem uma concepção de filosofia política moderna, a teoria do modelo reconhecimento, teoria do reconhecimento. E de outro lado, uma tradição sociológica clássica, tá? Então, aqui no slide está escrito modelo utilitarista. Nesse modelo utilitarista, quais são os autores que o Honneth coloca ali? O Maquiavel e o Hobbes. Os dois, eles vão descrever uma configuração social na qual as pessoas lutam pela sua própria conservação, pela autoconservação. Os objetivos das ações sociais é a autoconservação, é o aumento do poder. É o modelo conceitual que o Honneth vai dizer que está baseado no modelo darwinista, no modelo utilitarista. Por isso esse título aqui no slide, que é chamada concorrência pelas chances de vida, ou concorrência pela sobrevivência. E, sobretudo, não só do ponto de vista do poder, mas, sobretudo, do ponto de vista econômico. Tá? Aí o Honneth vai dizer, esse modelo ele não consegue mais explicar a sociedade. Qual o conceito de conflito em Honneth? Ele vai propor esse conceito, esse modelo de teor normativo. Tá? E essa palavra é importante. O modelo da luta pelo reconhecimento ela tem um conceito normativo. O que é? Como é que a gente pode descrever ou conceituar uma teoria normativa? A teoria normativa ela é caracterizada por um esforço para desenvolver um modelo de algo como deve ser, né? A teoria normativa ela é estruturada a partir de um princípio estabelecido. O modelo normativo, o modelo teórico normativo, ele não dispensa o esforço de descrever a realidade. Ele tem um aspecto descritivo, mas ele está comprometido, sobretudo, com a realidade social. Ele tem uma perspectiva moral de como as coisas devem acontecer na prática. Ele vai se voltar a desenvolver uma proposição que pode ser universalizável, do ponto de vista assim, kantiano, né? Como os sujeitos sociais devem se comportar. Então, algumas palavrinhas-chave. Sempre que a gente ler uma teoria, e na teoria aparecer assim, sujeito, liberdade, ação, normalmente essa teoria é uma teoria normativista. Então, o modelo do reconhecimento é um modelo que se submete a uma lógica de teoria normativista. Então, vamos lá. Esse modelo do reconhecimento, nesse modelo, o conflito ele é estruturante. Ele vai estruturar a intersubjetividade. Lembrando de novo que no modelo hegeliano que fundamenta tudo isso, a identidade ela é construída não do ponto de vista isolado, individual, do nada, não. A identidade das pessoas ela é construída pela aceitação, pelo reconhecimento do outro, ou pela falta de reconhecimento do outro. Daí o surgimento de pautas identitárias, o feminismo, o sexismo, o racismo, o movimento LGBTQIA+, fobia, né? Contra esses movimentos é que as pessoas se juntam, se unem em razão, ao redor dessa identidade e criam essas pautas identitárias. A base da interação no modelo reconhecimento de Honneth é o conflito. É a partir do conflito que essas questões da identidade surgem. E a gramática do ponto de vista das regras que disciplinam isso. A gramática da integração é chamado de reconhecimento. O Honneth, ele parte desse conceito de luta social. Ele vai partir do ponto de partida desses sentimentos morais, né, de injustiça. De onde é que vem, qual é a origem disso? A origem desses sentimentos morais
são as experiências cotidianas, básicas, diárias, quando você pega o trem, quando você sai na rua, quando você vai para o trabalho. São várias experiências de desrespeito social. Essa experiência de desrespeito social, ela é traduzida em quê? Num ataque à identidade pessoal ou um ataque à identidade coletiva, coletivamente considerada. E aí tem uma coisa importante que vai resvalar lá na sociologia, direito como transformação social e direito, etc. Para a gente entender esse modelo de reconhecimento do Honneth, a gente tem que entender que ele parte do pressuposto que esse debate gera transformações sociais. É o conflito que vai ser capaz de suscitar uma ação que busque restaurar uma relação de reconhecimento mútuo. O racismo, a LGBTQIA+, fobia, o sexismo, o machismo, tudo isso gera uma crise na sociedade. Quando a sociedade para, discute e tenta resolver isso, a sociedade ela volta a funcionar de forma adequada, de forma justa, em um outro patamar, uma outra situação. Veja só o que o Honneth fala a respeito dessa ideia de mudança social. Ele vai dizer o seguinte: com isso, a partir da ideia de luta social, os sentimentos morais, até aqui apenas matéria-prima emotiva dos conflitos sociais, perdem a sua suposta inocência. O que o Honneth está dizendo é: as teorias sociológicas, a filosofia sempre negligenciou essas experiências de desrespeito. E as experiências de desrespeito elas são fundamentais para entender os conflitos sociais. Então ele vai dizer: essas questões elas perdem a sua suposta inocência e se tornam movimentos retardadores ou aceleradores num processo evolutivo abrangente. É a luta pelo reconhecimento que faz a sociedade evoluir moralmente. A sociedade ela vai se desenvolver a partir dessa ideia de reconhecimento mútuo, numa evolução superior, numa evolução moral superior. Então, luta pelo reconhecimento e evolução social são conceitos que são interligados. Luta social, portanto, nessa perspectiva, ela vai se tornar uma força moral que vai impulsionar o desenvolvimento moral da sociedade. Como Honneth vai dizer, é um fundamento do aprendizado moral da sociedade. A gente aprende, a gente começa a constatar que o serviço doméstico simplesmente destinado à mulher não está bom, não é justo, não é adequado mais isso. Por quê? Nós evoluímos moralmente e essa evolução se deu a partir do quê? De lutas pelo reconhecimento. Tá bom? Essa é a explicação da evolução moral da sociedade. Então, com esse slide, eu queria mostrar para vocês que o modelo reconhecimento ele se contrapõe ao modelo utilitarista. O que eu quero que vocês compreendam e guardem é o seguinte: existe um pressuposto, existe um subtexto nessa teoria do conflito, na teoria do reconhecimento em Axel Honneth, que é essa evolução em relação ao marxismo. O discurso motivador das lutas sociais, lá no Marx, é uma luta por uma igualdade material. O que subjaz as lutas marxistas, as lutas da teoria crítica da sociedade, basicamente as teorias marxistas, é uma luta por uma igualdade material. Sociedade justa é uma sociedade que distribui de forma equânime os bens econômicos, jurídicos, simbólicos que são produzidos na sociedade. Tá? Então, o discurso marxista ele vai buscar eliminar o quê? Eliminar ou reduzir as injustiças econômicas, as injustiças sociais. O que acontece a partir da década de 60 que transforma isso? A partir da década de 60, a teoria marxista ela não consegue mais explicar essas pautas de identidade. A luta antirracista, a luta antissexista e, mais recentemente, a luta contra a LGBTQIA+, fobia. O que essas pessoas estão discutindo não tem relação com aspecto econômico. É um aspecto simbólico, é um aspecto de reconhecimento, de serem quem eles gostariam de ser e não puderem ser discriminados pelo simples fato de serem o que são.
Você consegue enxergar que esse debate está muito além de uma questão marxista, materialista, de luta de classes? Não tem nada a ver, tá? Surgem novas bandeiras dos últimos 60 anos para cá, né? Bandeiras como nacionalidade, etnia, racismo, raça, gênero, sexualidade, grupos sociais. Isso tudo está atrelado a um discurso que é chamado de discurso identitário. No discurso identitário, a luta é outra. É uma luta pelo reconhecimento. Você consegue enxergar isso? O que esses grupos identitários vão passar a exigir? Não é uma igualdade material. Eles vão dizer o seguinte: os grupos sociais hegemônicos, os grupos sociais que mandam e desmandam em toda a sociedade, esses grupos eles têm que reconhecer esses grupos identitários como cidadãos iguais. Não pode haver mais discriminação salarial da mulher ou da pessoa negra, ou não contratar pessoa que compõe o grupo da LGBTQIA+. É necessário que as pessoas sejam tratadas de forma igual, independentemente dessas questões identitárias. Logo, a teoria marxista ela não consegue mais explicar isso. Daí a importância, o valor dessa teoria do reconhecimento do Axel Honneth. Por quê? Com o Axel Honneth, a teoria do reconhecimento ela vai fazer com que a teoria marxista ela perca espaço nessa teoria da mobilização política. A teoria do reconhecimento ela se torna, portanto, uma teoria hegemônica por si só. Ela vai se tornar o paradigma de explicação dos conflitos políticos. O Honneth vai chegar ao ponto de defender, e é isso a leitura da Nancy Fraser, que é a segunda autora que eu quero mencionar para você, o Honneth vai chegar ao ponto de dizer que o reconhecimento ele vai dar conta de todas as motivações das lutas sociais, que foi o que a gente acabou de ler aqui, tá bom? Esse aspecto moral da sociedade gera o conflito gera uma luta pelo reconhecimento e essa luta pelo reconhecimento gera uma evolução na sociedade. É assim que o Honneth enxerga ou descreve o que ele chama, o que nós podemos chamar de teoria da justiça como modelo do reconhecimento. Bem, vamos avançar então para a segunda autora que eu quero chamar muita atenção para vocês. E aí tem um conceitinho que eu acho importante que vocês guardem no coração de vocês, caso seja útil em determinadas circunstâncias, como por exemplo, numa prova, seja prova subjetiva, discursiva, seja prova oral, que é a compreensão bidimensional da justiça ou da injustiça. A Nancy Fraser ela parte do pressuposto do Axel Honneth, ela parte do pressuposto da teoria do reconhecimento, né? Do Hegel. Mas ela vai dizer o seguinte, olha, a teoria do reconhecimento ela vai criar uma compreensão bidimensional da justiça. Ela vai dizer, o movimento social ele se torna bivalente, um movimento bivalente da justiça. A Nancy Fraser ela vai apresentar uma distinção analítica entre duas concepções de justiça, tá? O que está aqui no slide número 3. A justiça distributiva e a justiça de reconhecimento. De um lado, você tem a injustiça socioeconômica. A injustiça socioeconômica está arraigada na estrutura nórdica. A Nancy Fraser não é brasileira, tá? Então ela está falando lá dos Estados Unidos, esse país que todo mundo acha que é perfeito. Ela vai dizer o seguinte, mesmo nos Estados Unidos, mesmo em sociedades avançadas, centrais, industrializadas, existe uma imensa injustiça socioeconômica. Essa injustiça ela está arraigada, presa na estrutura política, na estrutura econômica da própria sociedade. E de outro lado, a outra dimensão da injustiça, que é a injustiça cultural, tá? A justiça que trata, ou o critério de justiça que trata do reconhecimento, a Nancy Fraser, várias vezes na obra dela, ela chama de injustiça cultural, injustiça simbólica, ela também usa essa palavra. Em que consiste essa injustiça simbólica?
a injustiça simbólica está assentada, ela está baseada em padrões sociais de representação. Daí a ideia de reconhecimento, daí a ideia, a importância da identidade e etc. Exemplos que ela menciona, que ela inclui nessa injustiça simbólica: a dominação cultural, o patriarcalismo, o não reconhecimento, o desrespeito em relação às pessoas serem o que elas queiram ser. Então, a Nancy Fraser vai dizer: as injustiças, elas possuem duas faces ou duas dimensões. Daí a ideia de bidimensionalidade que eu dou ênfase aqui no slide. De um lado, as questões da distribuição econômica, né? Que aqui nós estamos falando de Marx, basicamente, que é uma política de classe, uma justiça distributiva. É uma expressão também importante ser guardada, tá? Justiça distributiva. E, de outro lado, as questões de reconhecimento, que é uma política de identidade, que é chamada de justiça de reconhecimento. O que a Nancy Fraser vai dizer? Ela vai descrever essas duas teorias e dizer o seguinte: olha, os teóricos, os filósofos, os politicólogos, os sociólogos, eles estão presos a um que ela chama de falsa antítese, o que ela chama de esquizofrenia filosófica. Nancy Fraser vai dizer: o defensor de cada uma dessas posições, esses defensores, eles vão reivindicar uma prioridade do seu tema sobre o outro. Olha, dizem eles, não adianta nada ficar discutindo identidade se eu não tiver dinheiro. Ora, não adianta nada eu ter dinheiro se eu não for reconhecido enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. Então, cada pessoa que queira unificar essas duas questões, esses dois debates, ou seja, a distribuição econômica e o reconhecimento, essa pessoa, diz Nancy Fraser, ela vai ser atacada e vai ser criticada como se sofresse uma esquizofrenia filosófica. Qual é a tese fundamental da Nancy Fraser? Ela vai dizer o seguinte: é possível sim você unir essas duas questões. Você une as duas questões e não cai nesse estado de esquizofrenia. No projeto de Fraser, ela vai defender que a justiça ela exige tanto a redistribuição, a igualdade social, como também o reconhecimento cultural. A Nancy Fraser e a bandeira e a importância central do pensamento dela reside no feminismo. A Nancy Fraser ela vai alinhar o feminismo com o marxismo. Diz ela: a privação econômica e o desrespeito cultural, esses dois vetores, eles se entrelaçam e eles se sustentam concomitantemente. É uma dupla dimensão de injustiça. E sobre isso eu quero falar com vocês quando formos tratar do direito da antidiscriminação. Então, qual é o avanço da Nancy Fraser em relação ao Axel Honneth? A Fraser vai dizer o seguinte: olha, a luta pelo reconhecimento identitário, né, as demandas pelo reconhecimento em relação à diferença, é uma demanda que é legítima e é super necessária, ela é imprescindível. Mas essa demanda ela vai favorecer o que a Nancy Fraser chama de fragmentação, ou vai enfraquecer um movimento social, um movimento político que tem que ser mais amplo do que o mero debate a respeito dessas caixinhas separadas. Então, o que ela objetiva? Qual é o objetivo da Nancy Fraser? Ela vai dizer: é necessário que a gente unifique essas questões distributivas com as questões culturais. Então, vamos unificar, vamos conjugar o discurso da igualdade, o discurso da redistribuição com o discurso da diferença. O discurso do reconhecimento. Não é possível você ter uma sociedade emancipada, adequada, equânime, justa, se você não discute a igualdade e discute a diferença. A igualdade do ponto de vista da redistribuição de bens e riquezas e o discurso da diferença no sentido do reconhecimento das identidades, das peculiaridades, das particularidades em determinados agrupamentos sociais. Mas sobre isso vamos tratar quando estivermos tratando do direito da antidiscriminação. Tá? É necessário, portanto, diz a Nancy Fraser, acabar com essa ideia dessa esquizofrenia filosófica e juntar os dois debates. Basicamente, ela vai dizer que o modelo do conflito baseado na teoria do reconhecimento não substitui a concorrência pelos bens escassos. Vamos alinhar, juntar
essas duas teorias que estão aqui descritas no slide número 2, tá? O Honneth separa e diz, olha, a luta pelo reconhecimento ela é útil, importante, e ela é como se fosse um pouco suficiente para resolver problemas da sociedade. A Nancy Fraser fala assim, não senhor, lutemos pelo reconhecimento, mas alinhemos a luta pelo reconhecimento pelo modelo utilitarista, tá? A Nancy Fraser vai dar uns exemplos interessantes para a gente dentro do feminismo, que é a área em que ela atua e que é a área, gente, que modificou a sociologia nos últimos 50, 60 anos. A importância do feminismo é imensa, não só do ponto de vista teórico, como do ponto de vista prático. Então, diz a Nancy Fraser. Vamos colocar, por exemplo, no feminismo, uma luta por redistribuição. Então, um exemplo de luta por redistribuição. Fim da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Uma política pública de proteção contra a violência doméstica. Então, isso é uma luta por redistribuição. De outro lado, nós temos uma luta pelo reconhecimento. Então, a mulher não deseja ser julgada pelo corpo ou pela forma através da qual ela se veste. Ela não quer ser estereotipada como uma pessoa fútil, vaidosa ou fraca. Ela não quer ser assediada sexualmente. Então, a gente pode separar as pautas identitárias e as pautas pelo reconhecimento da igualdade socioeconômica. Agora, você tem pautas que estão na mesa até hoje, infelizmente até hoje, e que se misturam nessas duas perspectivas. Quando, por exemplo, as mulheres exigem creches públicas de qualidade para deixar os filhos, de um lado, ela está pedindo, ela é uma pauta de redistribuição. Por quê? As mulheres precisam, assim como os homens precisam, de boas condições para trabalhar, para ter mais salário, para ganhar mais dinheiro, ou seja, nessa luta por persecução de interesses que o Honneth chama de um modelo utilitarista. Mas, ao mesmo tempo, quando a mulher pede creche de qualidade para deixar o filho para poder trabalhar, existe nessa reivindicação uma reivindicação pelo reconhecimento. Em que sentido? As mulheres estão dizendo o seguinte, olha, os homens e as mulheres, eles têm a mesma responsabilidade na criação dos filhos. Você consegue enxergar que nessa perspectiva, ou nessa vertente dessa luta, não tem nada a ver com redistribuição? Não tem nada a ver com questão socioeconômica? Não, é uma pauta que exige um reconhecimento de igualdade entre homens e mulheres. Tá ficando claro isso? Então, a Nancy Fraser vai dizer o seguinte, olha, é preciso unificar essas duas coisas. Aí, depois que ela começou a escrever isso, década de 80, salvo engano, passaram a criticar ela, dizendo o seguinte, olha, Nancy Fraser, a gente reconhece seu valor, mas ainda a gente está dizendo que o que você está dizendo ainda não é suficiente. A própria Nancy Fraser, ela reconhece a crítica e ela vai criar essa terceira dimensão que eu estou mencionando aqui no slide 3. Terceira dimensão, que é um segundo momento da teoria da Nancy Fraser, que é a dimensão do político. Vamos lá. Quais foram as críticas a Nancy Fraser? Nancy Fraser, a gente reconhece que essa compreensão bidimensional da justiça, ela é adequada, mas ela é limitada. Fraser reconhece essa limitação e acrescenta essa terceira dimensão. Ela vai propor um modelo de paridade participativa. Diz a Nancy Fraser, a superação da injustiça, ela implica necessariamente na destruição de estruturas institucionalizadas. Essas estruturas institucionalizadas, elas impedem que os sujeitos, determinados sujeitos, não todos, determinados sujeitos, eles ocupem um lugar de par igual, de par integral nessa interação social. Se você tira uma foto de qualquer tribunal, você não vai encontrar lá uma pessoa negra. Você não vai encontrar. Os desembargadores, os órgãos de cúpula do tribunal. Não tem. STJ, STF, Tribunal Superior de forma geral, tanto postos de comando no governo federal, estadual, municipal, são raríssimas exceções. E isso acontece também nas empresas privadas. Daí que surge essa terceira dimensão, que é a dimensão do político. Político, a Nancy Fraser vai mencionar, político do ponto de vista
em relação ao poder de ação do Estado, o aspecto normativo de tomada de decisão sobre conflitos sociais. O que a Nancy Fraser vai explicar para a gente? Ele vai dizer assim, vai dizer o seguinte, esses padrões culturais excludentes, a homofobia, o racismo, o sexismo, eles têm que ser banidos das instituições. Esse combate de banimento desse padrão cultural excludente, ele passa necessariamente pelas regras das instituições, que é o que Nancy Fraser vai chamar de desenho institucional. Nancy Fraser vai dizer, a gente pode criar uma situação de justiça quando todos os segmentos da sociedade eles participarem de uma maneira igualitária na formulação das regras. Logo, é necessário que dentro desses espaços de poder, esses espaços de poder sejam ocupados por pessoas que não compõem o grupo hegemônico, historicamente hegemônico. LGBTQIA+, mulheres, negros. Aí você vai falar assim, professor, está equivocado, porque as mulheres são a maioria numérica. Não, nesse aspecto sociológico, político, muito embora as mulheres sejam maiorias, elas são uma maioria vulnerável. Tá? Então é minoria do ponto de vista sociológico, não do ponto de vista estatístico que eu estou mencionando aqui. Tá bom? Então, para você transformar a realidade da sociedade, para você gerar uma sociedade justa de fato, essa transformação ela não vai se dar por um aspecto de benevolência dos ocupantes dos cargos, por um aspecto de sabedoria. Eu fiz um curso lá no CPIURES e entendia o direito da antidiscriminação e por isso eu vou mudar. Eu vou lavar a louça em casa. E vou lavar a louça em casa e vou usar uma nomenclatura que é equivocada do ponto de vista sociológico. Você vai dizer o seguinte, eu ajudo a minha esposa. Se você ajuda a sua esposa com o trabalho doméstico, está dizendo, o pressuposto do seu raciocínio é o seguinte, trabalho doméstico é coisa de mulher. Você, como homem, dá uma mãozinha. Não. Você entende que esses aspectos simbólicos eles estão na nossa linguagem, no nosso modo de ser. Por isso que é muito ruim a piada de mau gosto, a piada sexista, porque isso constrói o modo através da qual a sociedade se comporta. E isso não pode ser traduzido como mero mimimi. Não é. Isso é o jeito que nós pensamos, é o jeito que nós nos comportamos. Então, o que a Nancy Fraser vai dizer? Enquanto esses cargos públicos, esses cargos importantes, eles foram ocupados exclusivamente por esse setor hegemônico da população, a tendência é que essa moralização, essa transformação da sociedade ela não vai acontecer. Tá bom? Portanto, Nancy Fraser vai dizer, existem 3 dimensões de justiça que, embora não sejam irredutíveis, né, elas são dimensões que são entrelaçadas na vida em sociedade. Daqui, gente, surge um debate especificamente em relação ao racismo, né, que é a tridimensão do racismo, o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural. Nessas concepções sobre o conceito de racismo, a gente pode separar, assim, basicamente, o racismo individual de indivíduos brancos litigando ou agindo contra indivíduos negros, ou um pequeno grupo de brancos contra um pequeno grupo de negros. Esses atos, o racismo individual, ele é gravado, né? Ele aparece no áudio, ele aparece no vídeo. Um deputado estadual, um vereador que diz que lavar carro é coisa de preto, uma mulher que está no metrô e diz que o cabelo da mulher negra vai passar doença para ela, isso é filmado, o racismo individual. O racismo institucional, ele não aparece no vídeo, não aparece no áudio, né? Se você comparar a quantidade de pessoas negras que morreram em razão da pandemia, é maior do que a quantidade de pessoas brancas. Tem alguma coisa aí que não é uma coisa individual, né? São as instituições funcionando
para manter uma situação de desigualdade, um tratamento diferenciado em relação às pessoas brancas e às pessoas negras. Então, o racismo institucional, apesar dele não ser assim evidente, apesar dele ser mais sutil, ele pode ser numericamente mais representativo do que o racismo individual. E para a gente encerrar isso e começar a falar de direito da antidiscriminação, o Silvio de Almeida, o professor que é o autor central desse debate, ele diz uma coisa que é verdade, não tem jeito de negar, é que você encarar o racismo do ponto de vista puramente individual, você vai dizer o seguinte, olha, isso é uma loucura da pessoa, isso é só um preconceito dele, você reduz muito o fenômeno. Você enxergar o racismo do ponto de vista puramente institucional, pela ação da polícia, pela ação às vezes do próprio magistrado em condenar a penas mais altas homens negros, né, do que homens brancos, isso também é uma redução do fenômeno. Por quê? Porque o racismo não é algo puramente individual, acontece sim do ponto de vista individual, acontece do ponto de vista institucional, mas ele vai dizer o seguinte, racismo ele é estruturante, ele faz parte da estrutura da sociedade. Só é possível haver uma tolerância ou pessoas individuais, ou só é possível haver um racismo institucional, porque ao redor de tudo isso nós temos uma estrutura, nós temos uma sociedade que é racista. Senão a gente não admitiria isso, ou a gente puniria de forma mais grave e cronologicamente anteriormente. Né? Antes, 500 anos, a gente já tornaria esse comportamento intolerável. E a gente deixou que isso acontecesse e agora a gente está começando a se preocupar com isso. Por quê? Porque a estrutura da sociedade ela é racista. Tá claro isso? Bom, ponto. Parágrafo. Isso tudo, gente, está dentro de um debate que é o debate do chamado direito da antidiscriminação. Vamos lá, vamos tentar descrever um pouco em que consiste isso. Na modernidade, quando a gente sai da Idade Média e a gente ingressa na modernidade, o principal, o cerne do conceito da cidadania consiste em quê? Consiste numa integração igualitária de indivíduos e de grupos na sociedade. Esse é o conceito de modernidade, é o conceito de cidadania moderno, quando a gente sai do antigo regime da Idade Média e a gente passa para a modernidade, quando surge o mercado, quando surge o Estado, etc. Inclusive, o Charles Taylor, nesse livro aqui, ele vai dizer o seguinte, a gente passa, a passagem para a modernidade é a passagem da honra para a dignidade. Quem tem honra na Idade Média? Todo mundo? Não, não é qualquer pessoa que tem acesso a bens simbólicos a entrar no palácio. Não, é só quem tem honra. E normalmente são pessoas escolhidas aleatoriamente, discricionariamente, ou com um critério de injustiça que é particular e não pode ser generalizado, porque nem todo mundo tem honra na Idade Média. Na Idade Moderna, as pessoas merecem um tratamento adequado, merecem tratamento no hospital, na escola, no trabalho, não é pela honra, mas pela dignidade. Então, a chave da compreensão da passagem da Idade Média para a Idade Moderna em Charles Taylor é o abandono não, é a minimização da honra para o conceito de dignidade. Basicamente, o Taylor ele parte do mesmo conceito de reconhecimento do Hegel que a gente usou muito quando a gente descreveu o Axel Honneth. A nossa identidade ela é formada pelo reconhecimento ou pela ausência de reconhecimento. Tá? O não reconhecimento da nossa identidade ela vai aprisionar a pessoa numa concepção falsa, numa concepção distorcida, numa concepção reduzida de si. A pessoa gorda, quando senta numa cadeira que ela não cabe, ela vai dizer o seguinte, gente, eu não sou normal. Quando a pessoa negra ela não consegue entrar num prédio pelo elevador social e tem que entrar pelo elevador de serviço, ela vai dizer, ela se auto-imagina como uma pessoa menor. Esse é o dano causado pelo não reconhecimento.
nas sociedades modernas, nas sociedades democráticas, o reconhecimento ele vai implicar dignidade. Ele não vai implicar em honra, que somente alguns tinham. Esse é o recado que o livro do Charles Taylor dá para a gente. A gente vai exigir o reconhecimento da igualdade, tá? Então, nesse primeiro momento da modernidade, a gente vai criar uma universalidade abstrata de direitos humanos. E aí, atenção, essa abstração ela já nasce contaminada por uma escolha. Por quê? Um marco importante, uma data de nascimento super relevante nessa criação de direitos humanos de forma abstrata, de forma genérica, a data de nascimento dessa criação é a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789, na França. E se você pegar essa carta, você vai abrir o artigo 1º da carta e ela vai começar a dizer o seguinte, olha só a escolha que ela faz. Os homens nascem e são livres. Já fez uma escolha, já fez um corte, já deixou de fora mais da metade da população. Note a evolução dessas dimensões, dessa preocupação. Em 1789, o artigo 1º da Declaração dizia: os homens são livres. Em 1948, já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a expressão que a Carta usa é: todo ser humano tem direito. É diferente, né? É diferente. Por quê? Porque nós reconhecemos que precisamos criar direitos que dizem respeito a uma inclusão efetiva das pessoas. E mesmo assim, a Carta de 1948 ainda não está preocupada com questões identitárias. Tanto é que nós vamos criar outros documentos importantes que vão tratar de crianças, que vão tratar de mulheres e, mais recentemente, de pessoas com deficiência. Ou seja, a gente tira as pessoas de uma caixa da generalidade e diz o seguinte: não, existem problemas que são particularizados pelo simples fato das pessoas serem o que são. Dentro disso, ou isso está ao redor do chamado direito da antidiscriminação. Vamos lá, vamos avançar. Nós temos, portanto, o princípio jurídico da igualdade. E eu estou tentando demonstrar para vocês que, com o avanço do tempo, passa a haver uma demanda social por uma atenção aos direitos humanos que vai além dessa mera abstração. A gente começa a questionar esse tal princípio da cidadania igualitária, princípio da cidadania universal. Tá? Essa é a ideia que o Charles Taylor chama quando ele menciona a ideia de autenticidade. A autenticidade é um ideal de reconhecimento da diferença. Cada pessoa tem o direito de ser reconhecido na sua unicidade, na sua identidade, na especificidade da sua diferença. Essa é uma versão, numa linguagem sociológica, disso que vocês conhecem como cartas novas, que tratam das mulheres, que tratam das crianças, pessoas com deficiência e etc. Tá? É uma tradução disso que vocês já sabem para uma versão assim jurídico-filosófica. A gente passa a reconhecer uma discriminação dentro da legalidade, dentro da igualdade. Atenção, a Declaração Francesa, ela diz assim, ó, todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo é igual. É o princípio da igualdade. Todo mundo faz parte do mesmo bloco, né? Isso é a cidadania. A partir do momento que a gente começa a reconhecer que é necessário descrever e diferenciar as pessoas a partir de peculiaridades dessas pessoas, a gente cria uma discriminação dentro da lei. E a gente passa a criar leis que autorizam a discriminação. Então, um autor importante nisso é o Rawls, John Rawls. Tá? Mas para eu falar do Rawls, eu preciso fazer uma aula específica sobre o Rawls. Então, as pessoas elas passam a enxergar que o seu direito à diferença ele é ignorado. Se você diz assim, ó, todo mundo é igual perante a lei. E aí, essas pessoas elas vão assimilar para si uma outra forma dominante de identidade social. O não reconhecimento da minha diferença
gera uma situação de injustiça, uma discriminação injusta. E é nesse quadrante, é nessa hora, que surge o chamado do direito da antidiscriminação. A gente passa a enfrentar a discriminação experimentada por grupos, por indivíduos, e a gente começa a exigir algumas ferramentas, algumas teorias, algumas filosofias que são adequadas a essas diversas situações em que elas são apresentadas para a gente. A gente cria esse negócio chamado de direito da antidiscriminação. O que é isso? É um campo jurídico específico do direito no qual os elementos, os institutos, as modalidades de discriminação, elas recebem uma compreensão jurídica específica para cada caso concreto. Obviamente que esse debate não surge do direito, não. Esse é fruto de um debate sociológico. Então a gente passa a questionar algumas coisas. Tudo bem se a gente proibir as pessoas de votar a partir de determinadas idades? Tudo bem se eu proibir algumas pessoas de dirigir a partir de determinada idade? A gente começa a enumerar vários critérios proibidos de discriminação. Ok, idade, nesses dois exemplos que eu falei, tá ok. É socialmente adequado a gente criar esse parâmetro e impedir que determinadas pessoas tenham determinados direitos em razão da idade. Mas aí a gente passa a enumerar alguns critérios que são proibidos de discriminar as pessoas. Critérios como, por exemplo, a cor da pele, o sexo, a orientação sexual. Tá? Então, criamos o direito da antidiscriminação. E aqui no slide eu quero chamar a atenção de vocês que nós temos uma visão tradicional do direito da discriminação, tá? Que é o modelo de eixo único, somente uma forma de discriminação injusta. De novo, é possível haver discriminação? O sistema de cotas, a política de cotas, né, discriminação positiva é constitucional. O Supremo diz que é constitucional e não se discute mais isso. Tá? Então, tradicionalmente, essas teorias sobre discriminação, elas vão se pautar na existência de um único eixo discriminatório. Somente um vetor de discriminação, como, por exemplo, gênero, como, por exemplo, a raça. Isso porque, inicialmente, a gente assumiu que sobre cada indivíduo vai recair somente uma forma de discriminação. E aí a gente passa, numa visão geral, numa visão mais atual, mais recente, a teoria da discriminação interseccional. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa teoria ela é importante e eu transcrevi aqui para vocês aqui o que pode ser considerado como uma interseccionalidade. Vamos lá. A visão tradicional ela não vai contemplar uma situação segundo a qual experiências vividas por pessoas, experiências vividas por grupos são expostos a vulnerabilidades sobrepostas. Está aqui no slide, ó. Vulnerabilidades sobrepostas. Com o direito da antidiscriminação, a gente vai perceber que existem indivíduos, existem grupos que são sujeitos a mais de um eixo discriminatório. A gente passa a perceber o quê? Que existem situações concretas, reais, nas quais ocorrem fatores simultâneos de diferenciação injusta e prejudicial. De novo, recuperando o raciocínio. É possível haver discriminação na sociedade? Criamos, por exemplo, uma discriminação em relação à idade, para votar, para dirigir. Ok. Mas não pode haver um critério injusto. Não pode haver um critério arbitrário de discriminação. Então, a teoria da discriminação interseccional, ela vai produzir novas formas, ela vai conseguir enxergar novas formas de discriminação. E isso vai desafiar uma formulação de respostas jurídicas apropriadas para esse tipo específico de discriminação. A gente vai criar uma teoria que vai observar essa multiplicidade de vetores discriminatórios. Dentre eles, essa teoria da discriminação interseccional, também conhecido como interseccionalidade, que é a descrição que eu estou mencionando aqui no slide. Então, preste atenção nessa teoria, que é uma teoria que está muito na modinha e pode aparecer na sua prova. Vou dar só um exemplo aqui das teorias feministas, que tratam essas teorias, às vezes sem tratar desses fatos como se fosse uma interseccionalidade. Então,
Mulheres negras, elas sofrem uma discriminação por serem mulheres, e não me venham dizer que é mimimi o fato da mulher andar na rua e ter que escolher, não poder escolher a própria roupa que anda na rua em razão do lugar onde vai andar. O homem não sente isso. Então, se a mulher sofre isso, ela é discriminada de forma injusta em relação a isso. O salário da mulher é menor do que o do homem. Tem vários estudos demonstrando isso. Então não vem dizer que é mimimi, porque não é mimimi, é um fato social. Então a mulher, pelo simples fato de ser mulher, ela é tratada de forma desigual. Inclusive pelo próprio marido, que acha que é dono da carne, do corpo, do sexo, de tudo dela. Mulher tem discriminação. Negro tem discriminação. Também vários estudos demonstrando, basta ver a foto dos desembargadores do seu tribunal, basta ver a foto dos tribunais superiores, das empresas, você não vê pessoas pretas em cargos de comando. Então, mulheres negras, elas vão sofrer uma discriminação que é qualitativamente diferente, diversa, daquela vivida por homens negros ou por mulheres brancas. Então, você está dizendo... Você está exemplificando essa interseccionalidade do ponto de vista sociológico. A situação das mulheres negras, ela retrata uma situação que é diferente do racismo vivido por homens negros, né, e do sexismo vividos por mulheres brancas. Isso é a chamada interseccionalidade. Não é uma mera soma de vetores, não. É uma qualidade piorada, é uma qualidade assim muito pior. Tem um livro que eu estou tentando lembrar aqui, da Angela Davis. O nome do livro chama Mulheres, Raça e Classe. Ela vai descrever exatamente isso, mesmo sem usar essa nomenclatura interseccionalidade. Ela vai dizer o seguinte, olha, o castigo aplicado à mulher negra nas lavouras dos Estados Unidos, e é obviamente que isso aconteceu também no Brasil, esses castigos eles ultrapassavam em intensidade o castigo imposto ao homem branco. As mulheres negras, elas não eram simplesmente entre aspas, é melhor tirar essa palavra, as mulheres negras, elas não eram só açoitadas, elas não eram só mutiladas. Os homens eram açoitados, os homens negros também eram mutilados. As mulheres negras eram também estupradas. Você entende então que a situação do homem negro dentro da escravidão é diferente da situação da mulher negra dentro do mesmo sistema injusto da escravidão? Isso é a chamada interseccionalidade. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Leia esse conceito, guarde na sua cabeça, no seu coração, porque pode ser que esse conceito seja útil num breve futuro, numa prova que você vai fazer agora. Tá bom? Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês sobre esse dia da antidiscriminação. Guarde esses conceitos, guarde essas teorias. Lembre da teoria do reconhecimento, que é o que fundamenta todo esse debate. Lembre do Axel Honneth, lembre-se da Nancy Fraser e lembre da interseccionalidade, que é um conceito atual e que eu nunca vi em prova. Pode ser que esteja na sua. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.